Olá, eu quero abrir este vídeo e justamente hoje, dia 25 de dezembro de 2025, por vários motivos. E os motivos são baseados em uma onda de especulações, interrogações, dúvidas e até palavras de blasfêmia. Eu posso considerar blasfêmia e falta de consideração pelo nome de Jesus Cristo. E um grande desrespeito à Sua Excelência, o Soberano, que teve a sua demonstração de amor no mais alto nível, para além daquilo que pode ser a imaginação do homem, em enviar Jesus Cristo à Terra para nascer aqui entre os homens. Ele não devia estar aqui entre os homens, ok? Porque ele próprio disse: vós sois de baixo, eu sou de cima. Mas esteve aqui entre nós para mostrar aquilo que deveríamos fazer e que ainda devemos fazer e somos chamados a fazer e a viver, como homens, como humanos, como criaturas de Deus. Agora, é tanta coisa que estão a se perguntar e a debater, e é exatamente aqui onde descobrimos que o nome de Jesus tem poder. Por quê? Porque quando nós observamos todas estas interrogações, especulações, ataques e todas as formas de manifestações orais e escritas, estou a falar a partir das redes sociais e não só grupos sociais, assim, no bairro, falando da figura de Jesus Cristo. Entendemos que Jesus Cristo é mesmo aquilo que Ele é, sempre foi, que havia de ser e que veio, estava aqui entre nós. Vamos agora fazer aqui uma análise ponto a ponto, para a gente ver. Eu acredito que todos nós sabemos, só que, e temos conhecimento, só que às vezes, por causa do engano do pecado, temos a tendência de ficar aqui perplexos. Mas vamos já lá rapidamente explicar isso. Bom, fala-se, por exemplo, vou falar rápido, que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Fala-se também que não é possível que Jesus Cristo tenha nascido da Virgem Maria. Fala-se também que no dia em que condenaram a senhora lá adúltera, que foi apanhada em adultério, dizem que Jesus disse: se alguém dentre vocês não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Depois alguém questionou: mas ninguém atirou pedra, porque todos eram pecadores, incluindo, incluindo Jesus, por isso é que ele não atirou a pedra. Jesus Cristo, ele perguntou: quem dentre vocês? Não falou quem dentre nós. Ele estava excluído do ato, porque ele não veio aqui para julgar, percebe? Ou pelo menos esse julgamento carnal, porque aquilo que estavam fazendo é um julgamento carnal. Então, de qualquer das formas, ele não disse quem dentre nós não tem pecado, ele disse quem dentre vocês. Logo ele não fazia parte. Ok? Mas eu não vou apresentar aqui vários argumentos relativamente a várias coisas que as pessoas se questionam. Também questionam, vou falar um outro ponto. Questionam também, Urias teve bons motivos, não é, para ficar na guerra e fez tudo certo. Como é que Deus não protegeu Urias no campo da batalha e protegeu David? Tá a ver? Essas perguntas assim, são perguntas carnais. Mas agora eu quero ir diretamente ao assunto. Qualquer pessoa que entende as coisas por meio da carne, ou por meio da carne, deixa eu falar por meio da carne, ou por meio da letra, o que está escrito aí, vai ter confusão. Eu próprio, aqui, Bradas, onde eu próprio estou, algum tempo atrás eu ficava assim, mas a Miriam e o Arão,
Os dois fofocaram contra Moisés. Por que só Miriam ficou leprosa e Arão não? Isso que eu estava fazendo naquela altura era um juízo humano. Estava a perceber? Era um juízo humano do ponto de vista da lógica de pensamento, ou justiça até humana. Mas mesmo assim também justiça, nós não somos justos para fazer justiça. Por mais, cada vez essa justiça do tribunal. Até não sei por que chamam de justiça, porque aquilo ali... Mano, ok, senão assim vou misturar as coisas, vou ir direto. Recentemente eu fui aí numa esquadra aqui próximo. E eu vi que a senhora, o que ela estava a falar ali, não é nada justiça. Eu estive lá presente, estava começando a me levar uns caminhos curvilínhos, daí contei o que ela está fazendo, não é nada justiça, é outra coisa. Mas nós, humanos, que não entendemos nada de justiça, estamos a tentar imitar, mas mesmo assim de forma errada, queremos questionar coisas que se entende espiritualmente. Porque mesmo tudo aquilo que foi escrito a respeito de várias todas essas coisas que aconteceram na Bíblia, que muitas vezes não cabem na nossa mente, Deus, dentro do seu poder, soberania e sabedoria suprema, sapiência, ele pode te revelar por que Miriam foi aplicada aquela pena de lepra e Arão não. Também pode te explicar, Deus, o próprio Deus é que tem que te explicar, por meio de uma revelação, por que Urias, mesmo tendo se negado de fazer o que era certo, se era errado, mesmo que se ele, o que ele fez, o que não fez, se era certo ou errado, nenhum de nós sabe os verdadeiros motivos que fez Urias negar de ficar com a mulher dele, ninguém sabe. Quem? Você sabe? Não, vou abrir a pergunta aí para vocês que não questionar isso. Você sabe por que Urias se recusou em dormir com a mulher dele? Será que você acredita que foi simplesmente mesmo pelo fato de aí ter guerra e ele só queria mesmo ir defender a guerra? Não tem nada aí? Quem te contou isso? Estás a ver? Então, enquanto Deus não te revelar certas coisas que existem dentro daquilo que faz parte do segredo de justiça dele, porque Deus tem segredo de justiça, como esses tribunais humanos também têm, Deus também tem, até ele que deve ter mesmo o próprio segredo de justiça, que no final dos tempos, quando lhe convir, ou seja, quando lhe convir, vou ficar com convir, ele vai determinar, vou explicar, se te explicou, está tudo bem, se não te explicar, ele é o soberano, e eu já cheguei à conclusão, que eu não posso começar aqui a deduzir muitas coisas como se fossem coisas certas, coisas que Deus não revelou para mim diretamente, ou pelo menos um vislumbre, uma visão, né, de uma possível causa. E nós aqui queremos agir como se fôssemos entendedores de várias coisas de Deus, mas não temos entendimento nenhum. Mas já dei conta que esse vídeo aqui não vai chegar para falar o que eu queria falar. Vou falar só rápido. Ok, o que eu quero falar mesmo na verdade, falei muita coisa, mas o ponto é esse. Quem tem ido nesses lugares de casa de prostituição, quem tem violado crianças, quem mata, assassina e rouba, quem são os adúlteros, quem são os mulherengos, os prostitutos e as prostitutas que andam por aqui, é Jesus Cristo. Não, por acaso é Jesus. Todos estes males que estão aqui na terra, mortes, assassinatos, furtos, inveja, etc. É Jesus que o autor dessas cenas todas. Não somos nós, humanos, né? Então por que nós aqui, quando estamos a falar de certas coisas e desordens que estão aqui na terra, nós estamos a falar de nós? Você por que não fala do teu pai? Que para além de casar tua mãe, casou mais a primeira, casou a segunda, e ainda é adúltero, ainda costuma se encontrar com as bandidas à noite. Você não fala do teu pai e da tua mãe, não fala da tua irmã que já está 3 dias sem dormir em casa. Está a falar de Jesus Cristo que não faz essas coisas. Você acha que isso faz sentido? Está a falar, vocês que costumam falar, não, a data não é essa. Mas o bandido mesmo é você próprio. Onde é quando você entende? Isso aqui é alguma coisa que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Já entenderam, né? Não tem nada a ver, porque nós não devemos questionar. Jesus não tem falha. Aqui quem costuma falhar somos nós. Quem costuma falhar somos nós. Todos esses problemas que estão aqui, Jesus é que criou, não somos mesmo nós. Mas estamos a apontar Jesus. E Jesus fez isso. Não devia ter feito isso. Isso é brincadeira, mas vamos esquecer isso, já?
Bye bye. Jesus Cristo, ele é o bom e aqui todos babulo. A culpa mesmo é nossa. Vamos evitar aqui de confusão, já? Já. Começa a apontar dedo na tua irmã, na tua mãe, se o teu avô se é feiticeiro, se foi feiticeiro, se quem é que é feitiça. Não tem nada a ver com Jesus. Agora você quer saber se a data dele foi em dezembro, se não foi em dezembro, qual é o teu problema? Ele que inventou essas coisas aqui, essa dira aí, a Ferrari, a Sagres, etc. Ele que falou mesmo, constrói em Sagres, vão lá se prostituir ele. Não é você próprio que costuma ir lá. Que vai lá e quer gastar o dinheiro das crianças, dinheiro das propinas, não é você mesmo próprio. Com a tua irmã, a tua sobrinha que costuma ir lá passar lá à noite. Mesmo essa hora, dia 25 de dezembro, vai lá, estão lá. Assim Jesus é que falou, ide na dira e prostituí-vos e ficai grávida e tirai gravidez. É Jesus que mandou fazer isso. Para vocês começarem a ficar aqui a falar de Jesus. Quando a desgraça entra na vossa casa, as filhas ficam grávidas, dispersas, não lhes fazem pedido, vão falar culpado de quem? Ele é Jesus Cristo culpado, ele é que mandou fazer isso. Para vocês não calar mesmo a boca, calarmos a nossa boca, em vez de nos arrepender e pedir misericórdia, não começamos aqui a criticar coisas. Mas as coisas mesmo que a gente está praticando, mesmo o teu marido, o teu pai, o teu avô, o teu irmão, o teu sobrinho. Você já sentaste com o teu irmão que costuma ir lá na dira, na Ferrari, dormir com as prostitutas, já lhe chamaste a atenção? Para você começar a perguntar, como é que Deus fez isso? Deus não devia fazer assim. Quem não devia fazer primeiro é o teu irmão mesmo, é o teu pai. Ele fez, agora critica então o teu pai. Já criticaste o teu pai? Porque o teu pai é mais que, quer dizer, podes criticar Jesus Cristo, é fraco, o teu pai já é forte, né? Ok, continua, já? Continua mesmo com essas formas de juízo humano errado para ver o fim. Porque o fim é mesmo isso aqui que você está vendo. Morre ali, fica grávida aqui, lhe fazem pedido, o marido arranja a terceira, a quarta mulher, depois você foge de casa com as crianças. É também juízo. Ou você está pensando em julgamento? Você está pensando em julgamento é como? Está vendo? Desobediência. Essa desobediência mesmo, falar essas coisas aqui, desobedecer a palavra de Deus, é onde começa a tua punição mesmo, na prática. Você pensar quando você morrer ainda primeiro, vai morrer depois é que o juízo vai ver. Começas a pagar mesmo aqui. As tuas falhas pagas, começas a pagar aqui. Aquele julgamento final é o mais intenso. Quer dizer, você aí está já no último estágio de punição para determinar como é que vai ser o teu fim. Porque a Bíblia fala primeira morte e segunda morte. Então não adianta eu falar que é muita coisa, porque tem 12 minutos aí. A pergunta é simples. Não falam, vamos começar a falar de nós. Quem está a raptar as crianças ali para lhes violar a criança? Não é Jesus Cristo, é Jesus. Não, aquele moço que criou uma criança ali, depois dormiu com a criança, aquele aí, Jesus é que ele mandou fazer aquilo. Mas se você ir lá essa hora ele falar a Bíblia, você vai falar, não, eu não acredito na Bíblia, porque eu acredito na história, mas violou. É Jesus que ele mandou violar. Por que ele não se fala ainda ele próprio mesmo? Ele próprio começa a falar, violei. Não está a falar dele próprio. Não está a falar dele, está a se esconder para que, mas as pessoas sabem. Começam a falar desses que estão aí, os presidentes da República, esses que estão a fazer a guerra ali na Ucrânia, matar pessoas inocentes, na Nigéria. É daqui que devemos ficar preocupados. Não estamos preocupados. Queremos questionar a Bíblia, mesmo entre os profetas. Nós temos que começar a criticar esses falsos profetas que estão aí. Vocês conhecem os nomes deles? Que nunca fizeram nada. Alguns até são casados, alguns profetas têm 7 mulheres. Há quem teve 5, há quem teve até... Há profeta ali que eles chamam de profeta. Teve esposa com idade inferior a 16 anos de idade. Já estão a lhe falar dele aqui. Só Jesus. Não vos fez então o que é Jesus Cristo, meu Deus? A minha pergunta é, Jesus vos fez o quê? Que eu até agora não estou a entender. Porque eu pelo menos não sei. Eu mesmo próprio eu tenho bué de falha. Se eu tiver que falar as minhas, vou falar as minhas. Mas agora Jesus Cristo não fez nada. Vocês viram ali coisa que ele engravidou, mulher e fugiu? Não tem. Viram ele ali a entrar no banco, se ajudar saco de dinheiro, fugir com ele em Portugal ou na Europa? Não fez. E agora estão a falar de Jesus para quê? Porque costuma fugir com saco de dinheiro aqui, que está a fazer para não ter arroz em casa, essa hora muitos não tem bolo nem gasoso. Da maneira que fomos ali numa creche, num orfanato ali, encontramos as crianças a depender de apoio. É Jesus Cristo que criou aquilo. É por isso que o país está assim. Porque a Bíblia fala, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós aqui temos outros deuses. Nossa barriga, Dira, Sagre. Esse aqui que é os nossos deuses, cada vez são os nossos demônios. Vamos lá e batemos palma, tá vendo? Conclusão, o país está de patas pro ar. Dá para pensar nisso, para vocês pensarem nisso.
Depois descobrem se é Jesus o causador dessas cenas todas que estão aqui ou somos nós próprios. É só isso.